Tá aparecendo aí? Tá a tela em branco. Agora foi, Jesus? Não, tá tudo em branco, a tela toda em branco. Tá constando que você está apresentando, mas a tela tá toda em branco. Pedro Guilherme chegou agora, professora. Ainda tá em branco, Jesus? Tá. Deixa eu ver aqui se eu dar um jeito. Sai e entra de novo, talvez ela normalize. Dá para ver assim, professora? Não, dá não. Fica complicado. Professora, deixa eu tentar para ver se eu consigo. Então tá Peraí. vendo. Ixi, dois apresentando é complicado. Eu falando aqui sem microfone, né? Ai, ai, ai. Apareceu, Luiz. Professora, Ah, eu tinha dado só uma saidinha aqui, mas eu tô presente, viu? Ana Beatriz. tá, Beatriz, tá. Vou botar. Tá bom. Apareceu agora, Jesus? Tinha aparecido, mas saiu. Você tirou. Apareceu. Tá aparecendo agora? Tá. Professora, antes eu tinha mandado uma foto para a senhora, só que lá estava muito detalhado, aí eu fiz novamente. A questão 4 ela diz, se f de x é igual a 3x menos 4 e f de g de x é igual a x mais 4, então g de 1 Luiz, vale... dá um zoom aí, que tá muito miúdo aí. Melhorou. Melhorou? Aí eu fiz assim, professor, que é para a senhora analisar, né, minha escrita. Aí eu coloquei, foi dado que f de x é igual a 3x menos 4 e que f de g de x é igual a x mais 4. Aí substituindo o f de g de x por 3g de x menos 4, a função ficará assim. 3g de x menos 4 é igual a x mais 4. Fazendo o isolamento de g de x, ficará assim. G de x é igual a x mais 4 dividido por 3. G de x é igual a x mais 8 dividido por 3. Como ele pede o g de 1, aí vamos substituir o x por 1, que vai ser g de 1 é igual a 1 mais 8 dividido por 3. G de 1 é igual a 9 dividido por 3, que por sua vez é igual a 3. Sendo assim, a resposta é a letra D. Tá bom assim, professora? Professor, microfone, viu? Eu desativo para não ficar a barulheira interferindo aí, esqueci de ativar. Volta lá, Rodrigo. Pronto, sua resolução está certíssima, tá claro. Aí, só para melhorar a sua escrita. Normalmente a gente usa muito assim, logo, então, coisas desse tipo, para ficar mais curto o texto, tá certo? Já que você está fazendo uma espécie de demonstração. Então, tá perfeito o que você botou, foi dado aqui e tal. Ao invés de você botar assim, vamos em busca da resolução, porque quando você bota assim, vamos em busca da resolução, é como se você tivesse perdido algo e estivesse procurando, entendeu? E aí você vai, ao invés de você escrever isso, você vai botar assim,
É dado que, aí deu a função, e que x mais 4, aí você vai dizer, então, substituindo, então você corta essa linha, tá certo? Aí você bota, então, substituindo f de g de x por, aí do jeito que você fez, aí, ao invés de você botar, a função ficará assim, você vai botar, temos, ou temos que, aí você continua o resto. Aí, ao invés de botar fazendo isolamento, aí você vai dizer, isolando o f de x, g de x, tá bom? Aí, de novo, temos, aí termina. Pronto, substituindo o y no final, tá ótimo. E aí, ao invés de você botar vamos ter isso, você vai botar lá no final, né? Vamos ter isso, g de 1, aí você vai botar obtemos. Então, normalmente, você sempre, nas suas demonstrações e respostas, você sempre tenta usar essas conjunçõezinhas, né? Logo, então, concluindo, portanto, coisas desse tipo. Entendeu? O resto tá perfeito. Tá certo? É só para ficar bonito. Tá bom? Mas a sua resolução tá ótima. Pronto. Pode continuar. Quem é o próximo? Ah, o próximo eu colar aqui. Já esqueci. Eu? Vai, Tati. Eu gosto tanto quando vocês escrevem assim, que nem o Rodrigo, porque aí eu posso ver como é que vocês estão escrevendo, eu posso dar algum pitaquinho para né, ficar mais bonito. Então, Professora, né? Então, desculpe interromper, é que eu tinha, numa foto que eu mandei para a senhora pelo e-mail, eu tinha feito a questão do postulado, que o que você faz de um lado, você tem que fazer do outro, porque o 3 vai para lá, sim, ele está multiplicando, mas ele vai para lá por causa do postulado. O que você fizer de um lado, você faz do outro. Aí ficou muito grande. Ao final, eu vou fazer novamente aqui para apresentar desse jeito. Tá ótima a sua apresentação. Isso que eu estou lhe falando é só em caso de você responder uma prova formal, sabe? Aí você tenta dar essas respostas mais nesse tipo de linguagem. O que você fez tá ótimo, viu? É só mesmo que, como se você fosse responder uma prova formal, né? Que aí você está falando, aqui como você está fazendo uma apresentação, a gente está falando na linguagem coloquial mesmo, explicando, como se estivesse explicando na aula. Mas na prova, tu tenta ser mais formal. Ficou ótimo. Tá sempre certo. Façam isso, gente, que aí eu posso dar alguma sugestão para, né? Ou até dizer, nem que precise dizer assim, ó, não precisa fazer mais nada. Aqui você mandou para mim, Rodrigo. Você mandou pelo Zap ou pelo e-mail? Pelo e-mail? Mandei mandei no sábado, mandei essa e mandei o... Mas você mandou para o e-mail... Você mandou para o e-mail escolar ou você mandou para o... Escolar. GCA? Pelo escolar. Mandem para o meu normal, Fecha porque não, Tati. Na verdade, eu nem sei acessar o e-mail escolar. Deixa eu ativar aqui. Agora, Tá vendo? Eu enviei agora para a senhora no GSA. No GSA, né? Pronto, porque eu não sei acessar esse e-mail escolar, não. Eu só sei aquele, o normal da gente, né? A senhora passou a questão do desafio e a questão do dia. Eu, sem querer, mandei nas duas. Na desafio e na questão do dia. Aí eu mandei a questão do desafio. Entendi. Então tá no GSA. Isso. Então tá ótimo, eu olho. Aí essa eu vou mandar no GSA também. Que eu tinha mandado por esse e-mail da senhora aí. Certo. Aí eu vou entrar de novo, viu? Tá. Vai, Tati. Oi, então, tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo direito? Tá vendo tudo aqui, tá certo? Certinho, tá perfeito aí, tá perfeito. Tá, então, aí na questão 5 fala, dadas as funções reais definidas por f de x igual a 4x mais 1, e f de gx igual a 3x. Então, o valor de k, tal que g de f de k é igual a 4. Aí, primeiro, você tem que fazer o f de g de x. Aí, você fazendo o f de g de x, vai fazer 4 vezes o g de x mais 1. Aí, aqui, você vai substituir, você vai pegar o 3x, que está aqui na função do f de g de x, colocar embaixo, e você vai fazer 4 vezes g de x mais 1. Aí embaixo vai ficar o g de x, e aqui você vai passar
vai colocar continuar o 3x, né? Aí esse menos 1 vai vir para cá, porque ele vai trocar, né? De lado, vai ficar menos 1, aqui tá mais 1, vai ficar menos 1. E esse 4 aqui, ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Ele vai ficar aqui embaixo dividindo. Aí, deixa eu ver se eu consigo descer. Aí, aqui nessa parte, depois que eu achei o g de x, eu venho aqui nessa função e vou fazer o g de f de x. Aí, eu vou fazer eu coloquei aqui para você ter uma base que eu estou calculando esse g de f de x agora, que é igual a 4. Esse g de f de x, eu vou pegar essa função que eu fiz aqui e vou jogar ela aqui. Aí, vou colocar o 3 está aqui embaixo, e vou pegar esse x aqui e vou colocar o 4x mais 1. Aí, eu vou fazer essa conta aqui, que esse 4x mais 1, é o f de x que está lá em cima, que eu coloquei aqui, que eu substituí. Aí, eu peguei o g de x, coloquei aqui embaixo, e em vez de colocar o x, eu coloquei o 4x mais 1, que é o f de x. Aí, aqui vai ficar o g de f de x igual a 12x mais 3 menos 1 sobre 4. Fazendo essa conta, né? Só fazer a continha 3 vezes 4, vai dar 12, né? Não, peraí. Me perdi aqui agora. Isso, aí você vai calcular o g de f de x, vai ficar 12x mais 3 menos 1 sobre 4. E aqui, depois eu vou continuar, né? Você vai poder continuar, e vai fazer 12 mais 2 sobre 4. Aí aqui eu simplifiquei, né? Eu simplifiquei esse 12x mais 2 sobre 4. Aí eu fiz g de f de x, aí vai ficar igual a 6x mais 1 sobre 2. Deixa eu descer mais um pouquinho. Aí eu coloquei aqui logo o g de f de k, que aqui tá g de f de x. Aí eu vou colocar o k aqui. Aí o g de f de k que eu quero saber é igual a 4. Aí eu vou fazer 6k mais 1 igual a 4, né? Que eu substituí, eu coloquei o g de f de k, que é o 6k mais 1 sobre 2, que foi o que eu achei aqui em cima, igual a 4. Aí, aqui embaixo, eu fiz a continha, 6k igual a 4x menos 1, aí 6k igual a 4 vezes 2, 8, né? Aí, o menos 1 igual a 7, aí 6k igual a 7, aí aqui o k ficou 7 sobre 6. Aí, minha resposta foi essa aqui, 7 sobre 6. Foi isso. Pronto, tá certíssimo. Pronto, é o que eu estava falando a Rodrigo, Tati. Do jeito que você fez aí, tá ótimo. Você vai dando só os dados, simplificando logo, tá ótimo essa sua resolução, tá bom? Tá perfeito. Eu preciso que vocês marquem a questão lá, tanto Tati como Rodrigo, viu? Eu botei uma nota aqui, Rodrigo, mas eu não sei se vai dar erro, sabe? Então, marca e envia para mim antes de eu devolver. Eu acho que vai aparecer. Eu envio também essa, qual, professora? Não, não precisa enviar a resolução. Você só vai aqui, deixa eu apresentar minha tela. Porque para vocês vai aparecer um negócio desse aqui, ó, para vocês escolherem a questão, entendeu? Se não tiver o número da questão que eu pedi para vocês fazerem aqui, porque só botei até 26, pode marcar número 1. É só para comprovar que vocês fizeram uma questão apresentada. Aí eu ponho a nota e devolvo. Não precisa anexar, vocês já me apresentaram aqui. 1. Bote a 1, Rodrigo. Tati certo. também pode ser. Eu botei nota, Rodrigo, mas eu acho que não aparece para você. Você tem que me devolver. Tati também. A outra pessoa era Yasmin, não era? Boa noite, professora. Yasmin falou comigo e ela fez uma pequena cirurgia
dia no dente e ela não vai poder apresentar. Aí, se possível, marcar para outro dia. Deixa eu pensar aqui como é que ela poderia fazer. Kécia, faz o seguinte, peça ela para fazer parecido com o que o Rodrigo fez, passo a passo a resolução escrita como se ela estivesse falando, e manda a foto para mim, e manda no GSA. Eu acho que tem uma opção de vocês anexar arquivo, não tem nessa atividade de apresentação? Tem. Tem, pronto. Tá certo, Kécia? Peça para ela fazer isso. Você Ok. pede para ela escrever por extenso, que nem o Rodrigo fez, como se estivesse explicando mesmo, falando. Não é do jeito de Tati, é como se estivesse falando. Que ela não vai poder falar por causa do dente, né? Aí manda a foto para mim. Tá certo? Aí substitui a apresentação dela. Tá bom? Esqueça não. Quero outro. Ah, tá aqui, Yasmin? Tá bom, pronto, Yasmin. Então faça isso, tá certo? Você Eu marquei lá, viu, professor? Tá. Vou olhar agora, Rodrigo. Tá aqui. Tá marcado. Agora eu vou te devolver. Tati também. Professora, Pronto. agora a questão do desafio, professora, ainda não tenho nota, não. Não, não vai ter nota, porque como ela é discursiva, eu tenho que olhar e corrigir. Aí não vai aparecer Tá nota. certo. Né? É a desafio ou é aquela que era da injetora? Não, é desafio. Essa daqui, ó. Deixa eu parar minha apresentação. Vá. A Não, do, vou do apresentar, não. 3M? Sim, isso aqui, ó. Tá. Essa do 3M eu acho que eu também não botei gabarito, não, porque eu não pedi para vocês anexarem a resposta, né? Não, foi só para anexo. Né? Professora, essa questão do dia de hoje, sobre injetora, objetora, a letra D está sem gráfico. Eu acho que você entrou depois, né? Pessoal, para quem entrou depois, a letra D está sem gráfico, é como ela vocês vão responder de forma discursiva, né? Vocês vão dar a resposta letra por letra, não tem problema, ignora a letra D, responde só A, B e C. Tá certo. Viu? Quando eu copiei e colei lá, por algum motivo o gráfico não saiu. E a outra, tinha uma lá que acho que era 10, que estava desconfigurada também, eu tirei uma foto e botei lá, acho que agora vocês conseguem ver. Não era desafio. A questão diferente, né? X diferente Era. de 4. Isso, do diferente, que não aparecia, né? O ruim de botar... A senhora havia explicado a aula passada e... Isso, pronto, tá certo. O ruim do GSA, quando eu boto a questão sem ser foto, é isso, é que ele desconfigura, bagunça tudo. Aí, às vezes, não sai a imagem, não sai o texto, não sai nada. Pronto. Tem mais alguém para apresentar? Deixa eu olhar aqui. Daiane. Cadê Daiane? Ela veio? Deixa eu ler aqui, não deu tempo de eu ler. Entendi. Vocês botaram no grupo? Eu nem lembro quem foi que eu pedi para mandar mensagem lá no grupo. Foi Tati ou foi Eudes? Professora, foi o quê mesmo? Foi Daiane disse que passou despercebido, não sabia que ela tinha questão para apresentar. Não, mas eu mandei, assim, as questões, o número das questões e o nome de quem fazia, assim. Foi, né? Pronto, Tati já confirmou, tá no grupo. Daiane, deve ter passado despercebido, infelizmente. Se você conseguir responder ela até o fim da aula e quiser apresentar, tá certo? Professora? Oi, Júlio. A questão do meu, acho que foi quando eu parece que eu estava com o atestado da minha apresentação, não cheguei nem a ver. Você tinha... Eu acho que eu não passei não, Júlio. Passei, gente, para a Júlia apresentar? Não. Não. Cheguei em você ainda não, Júlio. Tá bom. Porque Tá eu bom, sempre obrigado. boto assim, 3, no máximo 4 e demoro. Tem vezes que eu nem peço. Tem dia da semana que eu nem peço. Pronto. Então, vamos lá. Para garantir logo, tá certo? Que eu fiz a divisão. Cadê aqui? Deixa eu voltar a apresentação da tela aqui. Chegou mais alguém? Não, né? Chegou não, professora. Chegou? Não. Chegou quem? Radla.
Radla. Ah, foi, Radla. Olha aí, Radla, eu te boicotando aí, viu? Querendo que você fique com falta. Não, Diga, Radla é minha amiga, né, Radla? Radla, um amigo desse não precisa nem de inimigo, viu? Professora, Mas eu ele acho que é tem o Dejan e o Hudson. Aldjan, E o Hudson. pronto. O Hudson também. Pronto, então vamos lá. Pedro Guilherme está dizendo Pedro. que está aqui também. Pedro não tá com falta, não. Nenhum dos Pedros. Nem Augusto, nem Guilherme. Ok, não, porque ele botou aqui no chat. Foi, né? Agora Wagner, Vitória, Mirza, Marcos, Laílson, João Fernando, Eri Pablo e Adriano. E Anderson. Anderson nunca falta. Aconteceu alguma coisa com ele? Não, né? Tá. Sim, então vamos lá, pessoal. Anderson agora, Nascimento tá, professora. Chegou agora, Chegou foi? agora. Menina, a gente fala dele assim, Anderson nunca falta, ele putuf, aparece que nem Shazam, né? Do nada. Incrível. Acabei de chegar, professora. Boa noite. Toda a vida, Anderson, que eu boto falta e tudo, digo assim, Anderson nunca falta, aí tu, puf, parece que tava só esperando eu falar. Gente, vamos lá. Ó, Mais uma vez. como essa atrasou, não foi? Vocês estão trabalhando durante o dia, na tarde também, é? Professora, eu infelizmente, assim, eu tenho uma barbearia própria, aí eu passo o dia trancado numa barbearia, o dia todinho. Eu saio agora às 7 horas da noite. Eita, pílula. E eu, professor, eu trabalho em empresa privada, né? Trabalho em empresa, aí tem vezes que ela muda a gente de horário assim repentinamente. E a próxima semana, aliás, essa semana, quarta, quinta, e sexta e sábado, eu vou trabalhar à tarde, de 2 às 10 da noite. Vixe, Maria. Aí eu tô ferrado. Só tô hoje e ontem que eu trabalhei de manhã, mas a partir de quarta eu tô à tarde. Aí a próxima semana eu tô normal pela manhã, porque meu horário mesmo é pela manhã, mas às vezes eles precisam, aí muda o horário da gente. Professora, peço até desculpa de não ter participado tanto dos grupos lá Na verdade, está bem parado. A gente está tentando fazer a reunião, porque ainda está faltando monitor de outras disciplinas. A gente não conseguiu, por exemplo, de biologia, não conseguiu de química. Mas eu prometo, professora, eu prometo que eu vou me empenhar, viu? Não, nem se preocupe. Por enquanto, você não está me devendo, não. Quando você estiver devendo, eu jogo na cara, que aqui o SPC é sem pena. Eudes, abra aí no computador, já que o primeiro está aparecendo assim, ó, a sua tela, tá certo? Aí você vai ver essa lista. Você vai me dizer na ordem, tá? Quem já tiver apresentado, aí vocês avisam, tá bom? Que eu vou escolher logo quem vai fazer a apresentação da próxima aula. Essa lista aqui é aquela lista de função composta que está no GSA de vocês. Não está nesse formato, porque aqui é que eu vou resolver, tá bom? Mas vamos lá. Para o finzinho. Primeira questão, a questão 21. Quem é a primeira pessoa que aparece aí, Eudes? É eu, professora. Eudes. Tu já apresentou. Próximo. Aldijan. Aldijan não apresentou ainda, né? Não, senhora. Pronto, anota aí. Questão 21. Aldijan. Aldijan, você está ouvindo, né? Quem é o próximo? Estou ouvindo, professora. Pronto, confirmado. Essa aqui, ó. Se você quiser tirar um print para não ter que ficar a lista. Questão 21, né? Isso. Só um minutinho para me printar. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá. Pronto. Obrigado. Deu certo. Questão 20. Quem é, Eudes? Ana Beatriz. Beatriz, acho que já apresentou. Já apresentou, foi. Próximo. Anderson Nascimento. Antes Nascimento. Antes já apresentou também. Antonina. Tonina também. Deixa eu ver, Jesus. Daiane Venceslau. Daiane é que está devendo a questão. Próximo. Francisco Rafael. Rafael, acho que é... Agora estou na dúvida. Rafael, tu apresentou? Apresentou, não.
Então, Rafael, tu é a 20. Quer tirar um print? Apresentou, ele está dizendo que já apresentou. Apresentou. Então, o Desculpa. próximo. Não, ele apresentou, não. Prestou não? Não, ele botou apresentei, não, tá certo. Ah, tá. Tira o print, Rafael. É a 20, a É sua. a 20, é. Cadê Jesus? Eu botei print também. Pronto? 19. Vai. Gabriel Nunes. Gabriel. Gabriel apresentou, Gabriel? Acho que não. Confirma aí. Gabriel Nunes. Bota para ele essa daí. 19. E a última é a 18. Geisa. Geisa. Pronto, Geisa. Tira o print. 18. Pronto? Pronto. Pessoal, se vocês quiserem, como tem a opção acho que vocês conseguem anexar no mural, não consegue? Por exemplo, nessa parte aqui, ó, que tá a lista de exercícios, deixa eu ver aqui. Listas e aulas, né? Que aparece essas... Não, aqui é listas e aulas. Aqui. Vocês conseguem botar arquivo? Consegue? Porque se conseguir, qualquer coisa, se vocês quiserem, o pessoal que respondeu a lista de composta, botava a solução lá, quem quisesse ver a resolução. Foi o caso de Tatiane, Rodrigo, que foi dessa lista de composta, né? Se não, qualquer coisa, vocês põem no grupo, né? A imagem também ajuda, né? Tem só, a gente só pode mexer aqui embaixo onde tem o nome comentário da turma, aí a gente... Não só é para dita. comentar. Ah, não consegue botar arquivo. É mesmo, eu também não consigo, só se eu vier aqui. Tá. Então, qualquer coisa, a não ser que a gente crie uma atividade aqui só com as soluções das listas, para todo mundo ter acesso. Ou bota no grupo. Aquele grupo que eu tô, é o grupo só de vocês ou é de todo mundo? Acadêmico. Acho que é só a gente. Só dessa turma, né? Deixa eu ver aqui no celular. É, professor, é só dessa turma e os coordenadores, o Jefferson, né? E os professores. Ah, então dá para botar lá. Fica não salvo tem outra turma, lá, né? não. Não tem a turma... É esse grupo do MAT, né? Tem um símbolozinho MAT, é Matemática e FRN. Não, o que eu tô é acadêmico. O acadêmico, tem o... Eu acho que o nome é acadêmico e FRN. Deixa eu olhar aqui. Acadêmico Linkmat. Não, acadêmico é Licemat, N1. É porque tem um grupo que é só dos alunos, que é esse matemática, e tem o grupo que é com os professores. É porque esse é todo mundo, professor, coordenador, todos. Ah, então acho que é melhor vocês colocarem nesse que é só de vocês, né? Que a gente não tá, porque aí não embaralha tudo, né? Então, Rodrigo, Tati, quem tá apresentando, vai botando lá. Era bom o Telegram, né? Telegram, ele fica salvo lá eternamente, entrando e saindo do grupo. Mas vamos lá. Posso começar, né? Pode. Gente, ó, a aula passada, que foi isso que Rodrigo, que Tati fez agora, a gente estava lidando com esse tipo de questão. Outra questão do dia aí. Tem outra questão para fazer no dia de hoje. Tem, tá lá. Eu botei já lá. Peraí, quem fazer? Tem outra pessoa para fazer? Não, era ele que estava avisando para mim. Ele já avisando para mim que tem. Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá. Voltando. Professora. Oi. Eu coloquei a minha lá no mural. Conseguiu? Aham. Ah, então pronto. Bota lá, Rodrigo. Quem apresentou, bota lá no mural. Fica lá salvo. Então, eu vou colocar só a resolução, professora, sem escrita, sem nada, só a resolução. Pronto, dá certo. Gente, quando a gente terminar essa disciplina, eu posso arquivar essa turma? Vocês querem que deixe ela ativa, caso vocês precisem de algum arquivo? Normalmente eu arquivo a turma. Acho que poderia deixar ativa. Né? Pronto. Porque se eu arquivar, vocês não conseguem mais acessar a turma. Fica lá no histórico.
Mas se eu não arquivar, vocês conseguem acessar tudo o que quiser dela. Acho melhor não arquivar, que a gente pode precisar dos assuntos. Né? Pronto, tá certo. Então, vamos lá. Ó, na aula passada, a gente falou do caso 1 de função composta, que ela estava justamente tratando desse tipo de situação. Vocês tinham a função f, e ele pedia o f de g de x. Ou seja, a função que estava sozinha era o que estava fora da composta. E aí, eles pediam justamente a função interna. O caso 2 está diferente. Olha só. Ele dá a função que está sozinha é a função de dentro. E eles pedem a de fora. Tá certo? Então, essa é a diferença do caso 1 para o caso 2. Caso 1, novamente, eles dão a função sozinha que está fora e pede a de dentro. O caso 2, eles dão a que está dentro e pede a que está fora. Tá certo? Esse caso 2, ele é um caso bem azedinho, porque a gente fica achando que não fez muita coisa, mas na verdade você está fazendo um procedimento bem diferente. É muito parecido com o procedimento de calcular a função inversa, tá bom? Então vamos lá. Como é que funciona? O primeiro passo que vocês têm aqui é essa função f de x igual a 2x mais 1. Não dá para eu fazer a composta aqui, porque se eu for fazer a composta de f de g de x, eu não vou sair do canto, porque o que foi dado foi isso aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa função f de x e vou isolar o x. Por quê? Porque normalmente a gente fazia o quê? A composta aqui e substitui aqui. Nesse caso, eu vou trabalhar com o lado de cá, que é a única coisa em comum que aparece nessa função aqui, ó. Vocês têm x aqui. Então, eu vou pegar essa função e vou isolar o x. Então, vai ficar assim, ó. F de x menos 1 igual a 2x, certo? Aí, 2x, eu vou passar o 2 dividindo. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. F de x menos 1 sobre 2 igual a x. Pronto. Eu tenho agora o valor de x. Deu para acompanhar até agora, né? Sim, né? Feito isso, pronto. Feito isso, eu vou vir para essa função aqui. Presta atenção no que eu vou fazer, porque é uma coisa assim, é bem o pulo do gato. F de g de x, desculpa, eu vou vir para a função g de f de x, vou repetir, e agora eu vou substituir no lugar de x essa expressão que eu fiz aqui, já que eu isolei o x. Aí vai ficar assim, ó, g de f de x igual a 4, aí parêntese, f de x menos 1 sobre 2, tudo isso mais 1, por causa desse não tá aqui. Agora, g de f de x vai ser igual a 4 dividido por 2, já que isso aqui é uma multiplicação, vai dar 2 vezes f de x menos 1 mais 1. Então, g de f de x vai ser igual, aí vamos fazer distributivo, ó, 2f de x, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1. Então, g de f de x vai ser igual a 2f de x menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Pronto, presta atenção nessa miudeza. A gente tem costume de chamar quem está dentro da função sempre assim, né? F de x. Ó, o x que está aqui é o x que está aqui. Nesse caso aqui, o que está dentro do parêntese não é um x, é um f. Mas também está um f aqui. Então, essa variável que aparece aqui, ela tem o mesmo peso e poder que um x qualquer, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar f de x de t.
Então, eu vou ter aqui, ó, g de t igual a 2t menos 1. Só que t e x é a mesma coisa. Então, essa é a função g de x que eu estou buscando. Tem muita gente que que eu sugiro vocês fazerem isso, eu não fiz no início da questão, que era para poder explicar o porquê das coisas, mas o ideal é que vocês substituam já aqui em cima, vocês digam aqui, vem aqui e digam assim, ó, seja ou suponha, né, que f de x é igual a t, pode ser A, B, C, qualquer letra, e aí vocês isolam o x, e aí chega justamente nessa função. Então, chegamos à função g de t igual a 2t menos 1, é a mesma coisa que g de x. E aí, gente, o que vocês acharam dela? Querem que eu repita? Ô, professora, Seria legal uma repetição. vamos lá. Duas pessoas Professor, falaram- poderia substituir já no f de x ali, ó, substituir já por t menos 1 sobre 2? Sim, na verdade, é como eu falei agora, o ideal é que no início da questão você faça isso aqui. Então, você já chama de T. Eu não fiz entendi. isso porque eu estou tentando explicar o porquê que é isso aqui, tá certo? Que aí você vai entender justamente o que é o cis. Mas vocês não vão fazer agora, a partir de agora, vocês não fazem esse passo. Esse aqui é só o porquê, tá certo? Que eu cheguei no G de T. Então, como vocês vão calcular? Vocês já chamam o f de x de uma incógnita, isola o x e substitui direto a letra. Então, aqui, ao invés de ficar trabalhando com g de f de x, vocês vão ficar trabalhando com g de t, g de t, g de t, até chegar já no t normal aqui, tá bom? Então, isso aqui é só o porquê. Professora, só repete aquela partezinha ali que eu não entendi, aquela passagem que você fez. É o g de f de x igual a 4, aí tem a fração. Aí depois dessa fração, não entendi o resultado embaixo. Pronto, porque aqui essa fração, olha, é f de x menos 1 sobre 2, mas aqui não é uma multiplicação? Então, esse 2 que está no denominador, eu posso simplificar com 4. Eu não preciso fazer a distributiva e depois dividir de novo. Então, eu peguei o 4, dividi por 2 e ficou só o 2. Aí eu, tá, entendi. aí eu fiz o chuveirinho. Uhum. Posso ir para a próxima? Professora, Tá certo. eu pensei ali que a senhora, no lugar de f de x, ia substituir pelo valor de f de x lá em cima. Não, pela lei de formação, 2x mais 1. Aí, no caso, aplicaria a distributiva e, no final de tudo, o f de x ficaria 4x mais 3. Eu pensei que a senhora ia fazer isso, mas, no caso aí, você usou tipo uma incógnita auxiliar, não foi? Isso. Por que que eu fiz isso? Por que que a gente não pode só substituir aqui direto? Porque, na verdade, se você fizer a composta desse lado, a composta que você vai obter é f de g de x. E no enunciado ele deu o contrário, ele deu g de f de x. Então, nessas duas expressões que estão aqui, a única coisa em comum é o x. Por isso que eu isolei o x e por isso que a partir de agora, o f, você vai chamar de uma outra incógnita, t, k, alguma coisa do tipo. E ela seria referente justamente à próxima incógnita que você vai determinar. Então, você não pode substituir aqui. Porque se você substituir aqui, é como se você estivesse calculando um f de g de x. E essa função fosse normal. Oi. Eu vou precisar dar uma saidinha rápido, logo mais eu estou de volta. Tá, joia. Entendeu? Eu vou precisar ir ali. Tá. Entendeu? Posso seguir, né? Pronto. Professora, obrigado aí. Tá. A partir de agora, eu não vou chamar mais f de x e isolar o x. Eu vou chamar o f de x de uma letra, tá bom? Que agora vocês já entenderam o porquê. Então, olha só. Dadas f de x, aí g de x é a mesma função, a mesma questão. Só que agora eu vou fazer isso, ó. Seja f de x igual a t, tá certo? Aí eu vou ter isso aqui, ó. T igual a x mais 6. Vou isolar o x. Então, t menos 6 vai ser igual a x. Pronto. Aí eu venho agora nessa função e vou, como eu chamei f de x de t, eu tenho aqui, na verdade, g de t.
igual a 3 vezes x, que seria t menos 6. Aí, mais 9, tá bom? Então, g de t vai ser igual a distributiva, 3t, 3 vezes 6, 18, mais 9. Aí, g de t vai ser igual a 3t menos 9. Acabou a função. Quando a gente entende o artifício, é bem mais rápido, né? Porque viu aquela contona que eu fiz chamando de f de g, bem confuso, e agora vocês já entendendo que o f tem a função de t, fica muito mais simples, né? Porque essa questão basicamente é a mesma, ó. Tá vendo? É a mesma questão. Só que aqui como eu já expliquei a vocês que eu cheguei nessa função normal aqui, que é justamente o artifício, fica mais fácil, né? Agora deu para entender melhor? Deu, professor, ficou mais simples. Não é? Muito mais simples. Muito melhor. Dúvida, mas depois... É muito melhor. Então, assim, quando vocês estiverem explicando para vocês, para os seus alunos, né? Aqui eu fiz isso porque eu estou explicando para vocês que vão ser professores, vocês entenderem o porquê, caso algum aluno diga assim, professor, por quê? Né? Então, esse porquê aqui, desse artifício que eu estou usando, o porquê está aqui, tá certo? Porque essa função, o f de x vai fazer uma equivalência de uma incógnita. Mas lá, quando vocês estiverem dando aula de função composta, não façam esse passo que eu fiz, venha direto para cá. E aí vocês vão dizer assim para eles, pessoal, para resolver esse caso de função composta, a gente vai utilizar um artifício, que é chamar a função de uma incógnita qualquer. Provavelmente eles vão perguntar assim, eu posso chamar de x? Aí vocês vão dizer que não, porque senão vai ficar 2x aparecendo, né? Mas aí vocês vão dizer exatamente isso, olha, eu estou usando um artifício. Se vier alguém curioso e perguntar o porquê, aí vocês vão fazer aquilo que eu fiz, tá certo? Mas a resolução de vocês vai ser sempre essa, tá? Ali é só o porquê. Muito mais claro, né? E fácil. Imagine aí vocês ficarem dando aula de matemática explicando isso aqui para os alunos não vão entender nada. Porque, assim, a maturidade deles, para eles visualizarem que esse f de x aqui, ele tem uma função de uma incógnita, como x qualquer, é difícil. Então, isso é mais para quando o aluno perguntar o porquê, tá? Sempre explica assim. Próxima. E aí? Vamos lá, digam como é que eu faço. Vou fazer mais não. Eudes. Pronto. Depois de tu, quem é a primeira pessoa que aparece aí no chat? Deixa eu ver, Jesus. Quem vai ser o Cristo de hoje? Estou abrindo aqui, professor. Ou na minha... Da reunião. Ou na minha tela mesmo aí, que aparece a fotinho de vocês aí. Quem é que tá do teu lado? Depois de mim é o Dijan e Ana Beatriz. Vai lá, Aldijan. E Bia, um dos dois. O que é que eu tenho que fazer agora? Vocês não vão ter coragem de me deixar no vácuo, né? E aí? Já vai ter que dar uma incógnita, né, para g de x, professor? Escolha. Vai chamar G não, perdão, é H. H, pronto. H não, é meu nome, eu sei. É, se achando eu. Vai lá, Jean, e aí? O que eu vou fazer agora? Tô meio perdido, professora. Quer passar a sua vez? Pula. Tá, quem é que tinha começado a falar comigo? Eu não reconheci a voz. Foi eu, professor, João Vitor. Vai, João Vitor, você já começou ou termina? Agora eu vou ter que calcular H. Deixa eu me situar aqui. Primeiro passo você já fez, tá certo. Vai ser... Meu pai do céu. Ok, coloquei ali. Eu vou colocar x... 2x aí igual a h menos 3? Quase. O 3 tem que passar somando. Mas é isso mesmo. Certo. E agora?
Aí agora eu vou dividir por 2. Isso, pronto. Chegamos ao X. E agora? Qual o passo Agora vai para 2? outra. Vai para o f de h, né? Isso. O f de h vai ser igual a 2. Aí coloca o h mais 3 sobre 2 elevado a 2. Aí, menos 4 Menos vezes... 4 vezes x. Novamente, né? Repete. H mais 3 sobre 2. E agora mais 1. Pessoal, eu posso fazer isso aqui? Vocês viram o que eu fiz? Pode, professora. É como se a senhora tivesse simplificado. Eu não entendi, não. Porque os dois falaram ao mesmo tempo. Eu posso cortar? Sim, porque naquele exemplo a senhora fez uma divisão, né? Então, se a gente dividir 2 por 2, então vai dar Dá certo. 1 e tchau. Não. Porque eu não posso fazer. Por exemplo, aqui eu posso dividir o 4 por 2. Porque está ao quadrado, professora. Deu para ouvir eu falar isso, não? Não, ouvi não. Verdade. Quando você falou, eu acho que eu falou ao mesmo tempo. Por isso que eu disse, eu não entendi, não, quando falaram. Foi, Rafael acertou. Foi, Rafael. Então, ó, eu não posso Se não cortar tivesse aqui. dividindo aí, né, professora? Aí, olha só. Primeiro eu tenho que fazer essa potência. Agora, o 4 com esse 2 aqui eu posso, porque não está ao quadrado. Vai lá, João. Continua. Como é que fica esse parêntese aqui desenvolvido? Seria f de h, não, professora? É, me abestalhei aqui. F de H. Como é que fica esse parêntese desenvolvido? 2h. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Isso. Depois é que vocês vão multiplicar. Então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 3, 6H, mais o quadrado do segundo. E o denominador é 2 ao quadrado. Pronto. Aí, aqui eu posso fazer o 4 dividido por 2 e depois fazer a distributiva. Pronto. Aí, o F de H... Agora, vocês podem dividir o 2 por 4 aqui, tá certo? Simplificando isso aqui, vai ficar assim, ó. H ao quadrado mais 6H mais 9 sobre 2, tá certo? Porque eu dividi por 2 aqui. E aqui faz o chuveirinho. 2 vezes H e 2 vezes 3. Certo? Ó, jogo de sinal, não esqueçam não. Aí mais 1. Aí vai ficar F de H igual a H ao quadrado mais 6H mais 9. E aí aqui, ó, vocês podem fazer como se fosse o MMC, tá certo? Então, eu vou multiplicar por 2 todo mundo, para deixar numa única fração. Então, 2 vezes 2H dá menos 4H. Menos 6 mais 1 aqui vai dar menos 5, né? Menos 5 vezes 2, 10. Então, menos 10. Tudo isso dividido por 2. F de H vai ser H ao quadrado. 6H menos 4H dá mais 2H. 9 menos 10 vai dar menos 1 sobre 2. Acabou. Essa é feinha, né? Porque, assim, deu com fração, né? E com o quadrado, aí vocês podem se emocionar aqui e cortar, que eu tinha perguntado a vocês, e pode também esquecer de fazer essa potência. Querem que repita ou tá tranquilo? Professora, só fiquei meio perdida na parte que apareceu o 6H. Da onde ele veio? Quando estou tentando ver aqui, não sei. Aqui. Sim. Esse produto notável aqui, ó. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, 2 vezes 3, 6H. E o 3 ao quadrado é 9.
Tá certo. Não, 3 ao quadrado eu tinha entendido, só não tinha entendido o 6. Pronto. Então é isso. Posso seguir, né? Por mim, sim. Pronto. Antes de entrar na lista de exercícios, eu vou falar disso aqui que eu tinha esquecido de falar para vocês, né? A paridade da função. O que é a paridade da função? A paridade da função é vocês dizerem se a função é par ou ímpar, tá certo? Então, existem algumas funções, tá certo? Que existem justamente essa questão da paridade, que vocês vão dizer que essa função é par ou ímpar, né? E o que significa ser isso? Ser par ou ímpar? É quando elas são simétricas em relação à reta. E o que significa uma função ser simétrica em relação à reta ou um ponto? Por exemplo, quando alguém chega para você e diz assim, Rafael, teu rosto é bem simétrico. O que significa dizer isso para você, Rafael? Rafael tá aí? Os lados, mas, professora, os lados são parecidos? Os lados são parecidos, existe uma simetria. Se eu traçar um segmento de reta, por exemplo, no rosto de Rafael, e se eu dobrar, eles vão se coincidir, tá certo? Então, uma coisa simétrica é quando você tem um ponto de interseção e que você olha dos dois lados e elas se coincidem, tá certo? Então, são situações simétricas. Por exemplo, uma função simétrica é a função de segundo grau. Ela não é uma parábola? Se você passar isso, quando você passa o segmento de reta, se você passar uma parábola por cima da outra, né? Você dobrar essa pandinha, ela vai ficar justamente a mesma reta. A mesma reta não, desculpa, a mesma curva, né? Então, vocês têm lá aquela curva assim, passei o segmento. Se eu dobrar a folha de papel... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Mas vocês entenderam, né? Então, por exemplo, aqui. Deixa eu desenhar aqui a parábola. Pronto. Tá bem capengo, viu, o desenho? Mas tá aqui, mais ou menos aqui, né? Tá aqui a parábola, e aí eu traço esse segmento de reta. Se eu faço essa dobra aqui na folha, se vocês olharem ela, vocês vão ver a mesma curva, uma em cima da outra. Ou seja, elas são simétricas, tá certo? Isso não ocorre com todas as funções. Então, a primeira coisa que vocês vão ver é a seguinte situação. Se a primeira situação satisfizer, que é essa aqui, ó, f de menos x ser igual ao f de x, para qualquer que seja o valor de x no seu intervalo, no domínio, essa função é dita par. Aí vocês vão dizer assim, como assim? Por exemplo, a função de segundo grau, né? X ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 9. 9. E quanto é menos 3 ao quadrado? 9. Pronto. Então, se eu fizer o f de 3, eu vou obter 9. E se eu fizer o f de menos 3, eu vou obter 9 do mesmo jeito. Ou seja, essas imagens são iguais. Então, a gente diz que essas imagens são simétricas. Se eu fizer o f de 1, vai dar 1. E o f de menos 1, também 1. Quando vocês comparam, vocês têm que comparar justamente com números... Eita, a bateria. Voltei. Chega, corre. Pronto. Quando vocês comparam, vocês têm que comparar com números simétricos, ou seja, é o mesmo número com o sinal trocado, tá certo? Eu não posso comparar, por exemplo, o f de 2 com o f de menos 5. Tem que ser o mesmo número com o sinal trocado. E aí, justamente, né? Quando você fizer o f de 1 e o f de menos 1, a mesma resposta. Aí, vamos lá. A função f de x igual a x é par ou ímpar? É par, professor. Vamos ver se é par. Já voltei. Voltou. Igual a x. Vou pegar o mesmo 3 e menos 3. Quanto é f de 3? 3, né? E o f de menos 3? Também é 3, professor. Menos 3, né? Menos 3. Então, ó,
Quando eu fiz a troca do sinal, a imagem também trocou o sinal. Então, essas imagens não são simétricas, tá certo? Então, o que é que acontece aqui? No quadrado, né, professora? Isso, no quadrado. Então, essa função, ela não é uma função pá, tá certo? Um macete para vocês é que, em via de regra, vocês vão olhar para a potência da função. Se forem potências simples, que é caso a função racional, né, ou uma função irracional, é mais difícil de visualizar dessa forma. Para você saber se a função que tem a raiz, né, ou uma função que tem a fração, ela é pá ou ímpar, vocês vão ter que fazer esse teste, escolher um valor positivo e um negativo e ver se essas imagens são iguais. Se não der igual, ela não é pá, tá bom? Mas se for assim, uma função peladinha, né, f de x igual a x à quarta, x ao quadrado, x à terceira, vocês olham para o expoente. Se o expoente for pá, a função é pá. Se o expoente for ímpar, a função é ímpar, tá certo? Agora, se for uma função do tipo, sei lá, x3 mais x2 mais 5x, ou a função de segundo grau bem completinha, aí vocês fazem o teste para ver se realmente ela vai ser par ou não, tá bom? Aí, par ou ímpar para ver se é isso, né? Mas, via de regra, se for só do tipo, nesse formato, x elevado a alguém, se o expoente for par, a função é par. Se o expoente for ímpar, a função é ímpar, tá bom? Aí vocês vão dizer assim, mas a função do segundo grau, ela não é uma função par? A gente sabe que é uma função par, mas eu estou dando uma função que a gente já conhece o gráfico, né? Se eu desse uma função do tipo, sei lá, x à sétima, x à sexta, né? Aí, o ideal seria vocês testarem. Mas a via de regra é, olha para o maior expoente, na dúvida, olha para o maior expoente. Se o expoente for par, a função é par. Se o expoente for ímpar, a função é ímpar, tá certo? Aí aqui está justamente a função ímpar, que é esse caso da função f de x igual a x, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Professora, outro exemplo de função par é a função modular, né? Sim! Mas por que a função modular é uma função par? Boa pergunta, professora. Eu vou deixar para a senhora responder, viu? Diga, em vez de fazer pergunta, a função modular é uma função par, porque uma outra forma de escrever o módulo de x é, se você não quiser escrever a função na forma de módulo, você pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado. Então, quando você diz que a função modular, módulo de x, ela é uma função par, que é aquele gráfico bonitinho, o Vzinho, né? Porque a gente sabe que é par por causa do gráfico, né? Que você vê que ele é bem simétrico. Mas o porquê é justamente isso, porque a função modular, se você quiser tirar ela, o módulo de uma função, ela é a mesma coisa que o x ao quadrado. Porque a função modular é o quê? Qualquer que seja o valor dessa função, ele sempre vai ser positivo. Então, é por isso que a gente pode representar na forma de x ao quadrado. Foi Anderson que falou, foi? Foi. Foi. Boa lembrança da função modular, viu? Porque ela é uma função que muita gente fica em dúvida. Justamente, Anderson, por esse macete que eu falei, que você olha para o expoente, né? E aí você diz assim, se o expoente for par, ela é par. Se for ímpar, ela é ímpar. Aí você vem para modular, como é que está o expoente aqui? Aparentemente é 1, né? Mas, na verdade, não é 1. Porque eu posso representar o módulo da função dessa forma. Gostei demais da sua pergunta, viu? Na verdade, sua observação, né? Pronto. Então, olha só. A função ímpar é o quê? É uma função que, quando você inverte o sinal dessa função, ela vai ter a sua imagem com o sinal trocado também. Então, por exemplo, aquela que eu tinha dado aqui, a f de x, né? O f de 3 é 3, mas o f de menos 3 vai ser também menos 3. Ou seja, se eu inverto o sinal do x lá da função f, a imagem também vai inverter o sinal, tá certo? Aí um exemplo claro é a função cúbica, né, do x ao cubo, beleza? Então ficou claro, gente, essa questão de função par ou ímpar? Então vamos lá. Sim. Chego para vocês e dou uma função desse tipo. Par ou ímpar? Ímpar, professor.
Por quê? O expoente é o 7, o número ímpar. E se fosse assim? Continuaria Ainda ímpar, seria professora, ímpar, não? porque o expoente é o maior. 7 é maior. E se fosse assim? Agora, se fosse 8, aí seria par. Pronto, porque... Porque o maior expoente é o 12. Perfeito, pronto, Não, exatamente. totalmente Então, olha para o possível. meu expoente. Pronto, perfeito. Tá certo? Então, ó, funções pares são simétricas em relação ao eixo Y, que é esse corte que eu fiz aqui, ó. Se você pegar essas duas bandinhas, ela vai ficar justamente uma em cima da outra. E aí, as funções ímpares são simétricas em relação à origem. O que significa isso? Para quem não conhece, a função do terceiro grau, o gráfico dela é mais ou menos assim, ó, como se fosse uma lombriguinha, uma minhoquinha, ó. Então, o que significa isso? É que, por exemplo, quando você quer ver a simetria da função, se ela é par ou ímpar, quando você faz a dobra assim, tá certo? Como se tivesse aqui o plano cartesiano, né? Vertical e horizontal, e você faz essa dobra assim. Como você quer saber se a função é ímpar ou par em relação à origem, aqui não vai ter o ponto de encontro, né, da origem, aí você vai dobrar a função. Deixa eu fazer de novo aqui o esquema. Nesse caso aí, professor, é como se a gente dobrasse o papel na diagonal, né? Isso! Pronto, Anderson, você matou a resposta. Pronto. Pronto, justamente isso, como o Anderson falou. Se eu quero saber se ela é par, tá aqui o plano cartesiano, né? Aí eu faço a dobra assim. Se ela, quando eu olhar, ela tiver uma em cima da outra, ela é uma função par, ela é simétrica em relação ao eixo Y. Mas se eu quiser saber se ela é ímpar, aí faz na diagonal, como Anderson falou. Então, essa seria a dobra que vocês fariam. E aí, se uma ficasse em cima da outra, aí ela é ímpar, tá certo? Então, é sempre isso. Se eu quero saber se é par, dobra assim. Se eu quero saber se é ímpar, aí é na diagonal. Tá bom? Perfeito, Anderson. Pronto, diagonal, no posso caso, seguir. Ia coincidir o segundo quadrante com o terceiro quadrante. Aí as curvas iam se sobrepor uma sobre a outra, né? Isso, Anderson, você falou tudo. Uma sobrepõe sobre a outra quando você estiver no primeiro e no terceiro quadrante, se ela estiver nesse formato que eu fiz aqui, né? Cadê? Chega. Nesse formato que eu fiz essa função, então, se você fizer a dobra para cá, essa curva aqui, ela vai se coincidir com essa aqui. Mas se o gráfico tiver assim, aí você faz a dobra do mesmo jeito e essa curva vai se coincidir com essa curva que está aqui, quando você fizer, né, a dobra. Pronto. Muita gente usa o macete, mas às vezes termina errando. Mas muita gente usa um macete de fazer o seguinte. Pega o gráfico, né? Se for numa folha, que isso na internet não dá para você fazer, né? No computador. Mas, por exemplo, numa prova, né? Muita gente às vezes quer saber se a função é par, se o gráfico é simétrico, só a pergunta é essa. E aí eles viram a folha ao contrário. Se a pessoa olhar a folha ao avesso e tiver o mesmo gráfico, é porque eles são simétricos. A mesma coisa se você virar de cabeça para baixo. Se você virar de cabeça para baixo, né, aí e ficar o mesmo gráfico, aí você vai dizer que a função é ímpar porque eles são simétricos em relação à origem. Então, muita gente faz isso. Vira de cabeça para baixo, se vir o mesmo gráfico, ele é simétrico em relação à origem. Vira ao avesso a folha, se for o mesmo gráfico, ele é simétrico em relação ao eixo Y, ou seja, função par. Tem gente que faz isso, mas aqui não dá para fazer, né? No computador. Não tem como, mas em prova de concurso muita gente faz isso, tá? Crescimento, decrescimento, máximo e mínimo de uma função. Aqui eu vou falar de forma geral, tá bom? Mas quando a gente for estudar cada função, vai falar disso de novo. Então, o que significa você dizer que um gráfico é crescente ou decrescente? O gráfico ser crescente significa o seguinte, que se vocês tiverem um valor de x1 menor do que x2, se o f de x1 for menor que o f de x2, esse gráfico é crescente.
Então, por exemplo, essa funçãozinha aqui do primeiro grau, né, ó. x1, x2, ó. Esse x1 aqui é menor que esse x2. E o f de x1, ele é menor do que o f de x2. Tá? Então, esse gráfico vai ser um gráfico crescente. Já no decrescente, ocorre o contrário. Se o x1 for menor que o x2, o f de x1 vai ser maior do que o f de x2. Aí, vamos lá, de novo. Ó. Função do primeiro grau. x1, x2. Ó. O x1 é menor do que o x2, mas os f's, ó, o f de x1 é maior do que o f de x2. Então, essa função vai ser decrescente, beleza? Pronto, aí vamos aqui para esse gráfico, né? Ele tem essa função do segundo grau, x ao quadrado menos 6x mais 5, e pede para vocês identificarem o intervalo onde ele é crescente e decrescente. Aqui eu estou fazendo substituição de números, né? Mas normalmente a gente faz o esboço gráfico, vê como é que está a parábola, se é para cima ou para baixo, e aí faz o vértice. Divide ela no meio. E aí vai ver onde é crescente ou decrescente. Nesse caso, como a gente não está estudando vértice nem nada, eu estou atribuindo valores, tá bom? Então, o primeiro passo é, se o x for 0, o f de 0 vai ser igual a 5. Para quem não viu, esse 5 seria assim, ó, 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, mais 5. É esse procedimento que eu fiz. Se o x for 1, o f de 1 vai ser igual a 0. Então, tá aqui. Se o x for 3, o f de 3 vai ser igual a menos 4. Se o x for 5, o f de 5 vai ser igual a 0. Se o x for 6, o f de 6 vai ser justamente o 5. Então, tá aqui o gráficozinho da parábola, tá bom? Novamente, ó, se a gente fizesse aqui uma secção aqui no meio, esses gráficos são simétricos, né? E agora, gente, como é que eu determino onde ela cresce e onde ela decresce? Me digam primeiro onde ela é crescente. Desculpa, apertei aqui. Onde ela é crescente. Depois de 5, professora? Quase. Ó, sempre... Depois do 3, não, professor. Isso, depois do 3, ó. Do 3 para frente, ela cresce. Do 3 para trás, ela decresce. Então, esses são os intervalos aqui, ó. Para todo x menor ou menor igual, gente? Menor. Por quê? Porque, deixa eu ver aqui, para todo x menor. Porque ela é infinito? Menos infinito? Na verdade, é menor porque, assim, o 3, na verdade, ele é o ponto de encontro. É o ponto de encontro. Então, como ele é o ponto de encontro, a função nem cresce nem decresce. Ela tá lá, é o 3. Esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto de mínimo, nesse caso. Então, essa função ela nem cresce nem decresce. Então, a forma correta de você escrever o crescimento e o decrescimento não é com esse colchete aqui, tá certo? É sim usando essa representação aqui. Ou seja, o colchetezinho aqui, para ser mais correto, é para fora. Aí vocês vão assim, professora, mas por que você botou o colchete para dentro? Eu botei o colchete para dentro aqui porque eu botei o colchete para dentro nas duas. Viu que eu botei para dentro aqui e aqui? Então, eu estou dizendo que no 3, ela cresce e decresce ao mesmo tempo. Se ela cresce e decresce ao mesmo tempo, é a mesma coisa dizer que não é uma coisa nem outra, ela é o ponto de encontro. Se eu tivesse respondido assim, ó, menos infinito, até o 3 fechado, para essa resposta aqui, e aberto no 3, até o mais infinito nessa resposta aqui, por que estava errado? E essa resposta aqui não está errada?
Porque aqui o 3 não ia ser o ponto de encontro, ele passaria a ser continuidade, né, professor? Isso. Ele ia ser como se fosse a continuidade. Então, você estava dizendo claramente, por exemplo, que a função é decrescente até o ponto exato 3. E depois do 3, ela começa a crescer. Mas aqui não. Aqui eu estou dizendo que o 3, que está aqui, com esses dois intervalos fechados, ele é o ponto de encontro da continuidade. Ele nem cresce nem decresce, porque é o encontro das duas funções. Então, vocês ou respondem os dois colchetes para dentro nas duas respostas de crescimento e decrescimento, ou responde os dois colchetes para fora. Então, se eu escolher botar o colchete para fora no crescimento, no decrescimento, que é essa primeira resposta, no crescimento tinha que ser assim. Para fora também, tá certo? Isso aqui pode ser para fora, a gente usa parênteses se quiser. Então, se eu escolho botar para fora no decrescimento, tem que ser para fora no crescimento. Se eu escolho botar para dentro no crescimento e decrescimento, nos dois tem que estar o mesmo. Não posso alternar. Deu para entender, né? Sim. Porque quando eu repito os dois para dentro, eu estou falando a mesma coisa que repetir os dois para fora. Eu estou dizendo que nesse ponto 3, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Colchete para dentro, eu estou dizendo, olha, pode considerar que aqui cresce e decresce ao mesmo tempo. Ou seja, não tem como uma coisa crescer e decrescer ao mesmo tempo. Então, não é nada. E se eu boto os dois para fora, eu estou dizendo claramente, olha, não é nada. Ele nem cresce nem decresce. Tá certo? Deu para entender, né? Não fica muito claro, mas deu para compreender? Deu, professor, Tá. deu para... Sim, senhora, sim, senhora. Pronto. Então, aqui. A partir de y, vai estar aqui a funçãozinha. E aí? Aonde é que ela cresce? Professora, Oi. tá falando que vai começar o GP4. Que horas são? Ixi! Já deu 8h30, né? Tá, vou parar agora. Nem tem me tocar, gente, é porque eu tava olhando pro relógio, foi mal. E a gente ia ficar aqui emendando, viu? Pronto, então, ó, na próxima aula eu termino essa parte de crescimento, decrescimento, tá certo? E aí eu vou para as questões. Aí, para melhorar, para ficar mais fácil de vocês, né, não misturar as coisas, eu vou resolver as questões de compostas juntando com essa parte de crescimento e decrescimento, tá bom? Então, vai ser uma lista só. Beleza? Vocês tinham alguma pergunta a fazer? Não? Não, senhora. Então, vamos embora para o GT de vocês. E até quinta. Tchau, professor. Até aqui. Tchau. E as pessoas que eu escolhi apresentam na quinta, tá bom? Quer dizer, se der para mim assistir quinta, que eu não sei, porque eu vou estar no trabalho. Tá bom, Jair. Não dei para mim assistir na quinta-feira. Tá certo, Jair. Não tem problema, não. Professora, eu gostaria de falar com você. Tá bom, Kessia. Tem problema, não. Eu espero. Deixa eu ver aqui se alguém... Tchau, João Vitor. Tchau, Geisa. Tchau, Anderson. Tchau, Rodrigo. Boa noite, professora. Tati, você pode parar a apresentação, viu? A apresentação não, a gravação. Professora, Olha, saiu. Oi. eu consegui entrar em contato com o Adriano. Conseguiu? Consegui. E aí? Ele perguntou se tinha como acompanhar as aulas ainda e tentar recuperar as atividades perdidas, fazer uma outra. Porque ele, se não me engano, ele falou que está trabalhando à noite e onde trabalha não tem Wi-Fi. Aí, se for para usar os dados móveis do celular dele, ele disse que acaba no piscar de olho rápido, muito rápido. Pronto. Vai fazer assim, Gilberto. Fale para ele que ele assista as aulas. Talvez seja mais fácil ele assistir as aulas particionadas, né? Porque como as aulas são longas, né? Você pede para ele lá no canal e assiste as aulas particionadas de função. Se não, ele assiste as aulas mesmo, normal, em outro horário, que não seja usando 3G dele. E aí ele vai tentar fazer as atividades. Mas antes, ele tem que me comunicar, porque eu vou dar um prazo mais ou menos de 1 semana. Eu reabro elas, vou dar um prazo mais ou menos de 1 semana para ele refazer tudo que tinha que fazer.
depois de seu fecho, aí perde a chance dele, tá bom? Tá Aí certo. pronto, aí avisa ele só precisa me comunicar a partir de que dia eu reabro essas atividades, porque a partir desse dia eu vou dar o prazo de uma semana a ele. Aí ou você fala com ele e você traz a resposta, ou você pede para ele falar comigo, mas por mim não tem problema, como eu falei. Ele pode acompanhar sem assistir os síncronos. Eu avisei a ele que ele podia assistir às aulas no canal da senhora e acompanhando as atividades daqui por diante. Pronto. Eu não sei se ele tá no outro grupo que a senhora tá, que é a galera, mas eu vou enviar o contato da senhora para ele entrar em contato com a senhora. Pronto. Aí, se bem que, de qualquer forma, como eu não fiz aquelas atividades grandes, né, valendo 100 pontos, então ele ainda pode recuperar bem. O problema é se eu tivesse feito já aquela valendo 100 pontos, né, já fica melhor. Viu? Obrigada por falar com ele. Ok, boa noite. Tá, boa noite. Professora, também queria falar com a senhora. Pode dizer. Sobre a questão das atividades que eu estou pendente devido ao assunto que eu falei com a senhora no WhatsApp. A senhora pode me dar um prazo para me fazer? As que estão abertas, enquanto eu não bloquear, você pode fazer. No caso, tem umas aí que são até dia 1º, né? Você pode fazer. As anteriores, você vai fazer a mesma situação. Certo, Júlio? No período que eu abri para a de Adriano, já abro de todo mundo e deixo esse prazo de uma semana. Aí você já faz nesse período. Quando eu abrir, aí eu aviso a vocês na aula. Eu digo, olha, eu abri a partir de hoje. Vocês vão ter, por exemplo, vamos dizer, eu vou abrir provavelmente uma segunda, que é para poder dar tempo de avisar a vocês, né? Então, eu abro ela um pouquinho antes de iniciar a nossa aula, na segunda, e fecho ela na outra segunda, tá bom? Aí você fica mais ou menos com uma semana para fazer essas que estão atrasadas. Mas essas que ainda estão com prazo aberto, pode fazer. Não tem problema não. Viu? Pronto. Tá certo, professora. Obrigado. Nada. Oi, Kessia, diga. Quer esperar o pessoal sair? Não, posso falar sem problemas. Tá. Professora, eu acho que é basicamente a mesma pergunta que eu havia feito a outra aula sobre. É sobre essa questão da sua avaliação, porque eu estava conversando com outra colega, eu acho que talvez seja até dúvida dos demais, sobre como você vai cobrar. Por exemplo, eu vejo que você está passando as atividades, certo? E estamos respondendo. Aí tem um questionário que eu respondi os questionários e tal. Só que eu quero entender a questão da prova, porque eu estava conversando com uma colega minha, e ela estava dizendo que vai ter 2 provas, 2 avaliações, certo? Aí eu queria saber como seria. Seria o quê? Vai ser cálculo? Você vai dar um tempo para a gente responder? Novamente, é o mesmo jeito que vocês estão fazendo essas avaliações individuais, só que com mais questões. E nessa prova, vocês não vão precisar anexar a resolução, mas são questões normais, como essas do dia que vocês fazem, só que ela vai ser uma prova maior, envolvendo mais conteúdos. Então, ao invés de ser uma única questão, por exemplo, de função composta, vai ser uma prova que eu combinei com a turma, que eu acho que foi definição de função. Eu ia fazer essa semana. Definição de função, em algum canto eu anotei aqui, definição de função, domínio e imagem. Essa prova vai ser, provavelmente, cada questão valendo 15 pontos, e aí eu vou distribuir as questões que envolvem esse conteúdo, mas é uma prova objetiva, você não vai anexar nada, não vai fazer cálculo, porque você vai ter que saber a resposta, né? Mas é como as do dia, que muitas delas você faz o cálculo no seu caderno e marca a alternativa, lá vai ser igual. As duas, só que separado, meio a meio, o conteúdo até onde eu dei. Sim, compreendi. Entendeu? Aí, no caso, você vai cobrar aquelas atividades que estamos fazendo no questionário também, para entregar, vai ter um dia para entregar também aqueles questionários? Todos os questionários. Não, todos esses questionários que estão aí, eles estão com um prazo. Alguns eu já bloqueei, que são as questões do dia, que normalmente eu deixo até meia-noite. Essa de agora que eu passei 3, uma atrás da outra, é que eu deixei até dia 1º. Mas as outras não, as anteriores, que é só uma questãozinha, né? Essas, a maioria eu já bloqueei. Só vou reabrir o prazo para quem perdeu, justamente nessa situação, né? Trabalho, etc. Então, você já fez, já entregou, tá lá, guardado. Aí vai dar um monte de pingado.
Sim, Você é não... porque eu não estou falando dessa daí, não. Essa daí eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou falando Pronto. daquela que você deixou lá para a gente ir respondendo, que é com várias questões. Não, aquela que tem várias questões, que é para você marcar uma questão nessa aqui. Deixa eu ver aqui se o que você está falando. Deixa eu apresentar minha tela de novo. Já sei qual é, não é essa também, não. Essa daí é para a gente apresentar na sala de aula. É. Não, meu amor, estou falando daquela que você colocou lá para a gente ir respondendo, que tem um bocado de questão. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. É porque não, se for lista de exercício, vocês não vão me entregar. Vocês só entregam isso aqui, ó, Kessia. Questão do dia 1, questão do dia 2, essas aqui, ó. E são sempre questões únicas. O que eu passei até agora foi isso. São várias questões com uma questão em cada dia. Mas, entendi. Entendeu? Entendi. Essas Eu listas de respondendo exercícios. também as questões dos exercícios, Não. achando que ia ter algum prazo para entregar Não, também. isso aqui, eu acho que é porque você não estava no início da aula. Isso aqui é só para vocês estudarem, para poder fazer as provas e as questões do dia, mas isso aqui não é para entregar. Vocês só entregam o que eu peço para entregar mesmo, que é o que ou é a da apresentação, ou é a questão do dia, ou a avaliação grandona. Mas lista de exercícios, assim, essas que estão aí, é só para vocês estudarem, porque senão vocês não têm por onde estudar, entendeu? Então, não é para entregar nada disso. Não é isso aqui que você está falando? De qualquer forma, vamos praticando, né? É Sim, isso, seria para praticar, porque assim, a prova vai ser no molde das listas, entendeu? Eu vou tirar questões semelhantes a essas listas que eu dei para vocês estudarem, que vai mudar pouca coisa, mas eu vou basear os enunciados, as perguntas na lista, entendeu? Então, se você fizer a lista, a prova fica tranquila. Que é justamente para você ter ideia de como vai ser a prova. Pronto, entendi. Entendeu? Porque, professora, parece até brincadeira, mas assim, eu fiquei conversando com outros colegas, certo? E ninguém sabia dizer exatamente como seria. Aí eu disse, não, eu vou perguntar porque eu não...